Olá, bom dia. Vamos esperar todo mundo chegar. Olá, bom dia. Bom dia. Professora Lorena,
Oi, eu estava aproveitando, peço desculpas, eu estava aproveitando para terminar de almoçar, porque depois eu vou O emendar horário. reunião até às 18, É. então hoje foi um dia muito cheio, mas É, terminei. eu queria, primeiro, bom dia, né? Prazer. Eu queria verificar com a senhora o que a senhora prefere para a condução da sessão, se a gente passa os vídeos ou a apresentação ao vivo. E se a senhora prefere discutir cada artigo, assim, apresentação e discute, ou se a senhora prefere fazer a discussão ao final. Olha, a Adriele, ela enviou uma mensagem, ela está com problema de saúde, então para ela, questão vocal, seria melhor se passasse o vídeo. Eu não tenho muita. É mais pelo autor, pelos autores, o que eles se sentirem mais à vontade de utilizar ou vídeo ou apresentação. E normalmente eu gosto de discutir logo após. Logo após, Não tá. ficar longe, eu acho que se perde um pouco. Então, o que eu Uhum, estou pensando são, enfim, eh, controlar bem direito o tempo, mas uhum. ter a apresentação e logo em seguida animar com algumas questões. Sim. Deixa eu aproveitar esse um minutinho que a gente tem para eu ver se tem autores de todos os trabalhos, né? Aqui, para mim, aparece primeiro o trabalho do burnout. Os Tenho, autores estão aqui? se eu puder Sim, eu tô fazer a aqui. apresentação, bom dia, com licença. Se eu puder fazer a apresentação por primeiro, que está até mesmo que está na ordem ali o meu é flexibilidade cognitiva, porque eu tenho uma outra apresentação numa outra sessão. Se por gentileza, se puder ser a primeira. Ah, sim. E então inclusive esse não tem vídeo, esse tem que ser Isso, eu vou apresentação passar ao os, vivo, eu né? vou fazer a apresentação. Uhum. É, Obrigada. É na Suzete. Suzete, tá. Então tá a Suzete, a Andriele, que é do burnout, tem o da qualidade de vida, é a professora Lana, é isso? Isso, né? E o Erison da pejotização. Oi, Então, bom dia. temos, bom Isso dia, mesmo. temos todos os autores aqui. Desculpa, só para tirar uma dúvida que eu coloquei aqui no chat, eu queria saber se essa gravação ela vai ser disponibilizada para nós posteriormente. Eu posso verificar com os organizadores do tema e passo essa informação para você até o final da sessão. Você só me lembra no final para eu cobrar deles aqui a resposta? Tá certo, tá certo. Tá, obrigada. Então Então, a eu vou gente já. pedir para você me dizer depois a ordem, Paula, porque eu organizei aqui o documento com base com o que tinha na plataforma. Então, mudou-se a ordem. Eu vou pedir para você me ajudar nesse sentido. Porque É, lá na plataforma, quando a gente entra, o meu estava como primeiro, talvez por isso que eu não falei antes, estava o meu flexibilidade. não. Aqui está impactos da pejotização na qualidade de vida, mas não Ah, tem tá. nenhum problema. É uma pena que você vai ter que sair, porque o Sim, foco de um seminário é não somente receber feedback porque o outro autor do que artigo, mas apresentaria também na dar o outra, feedback, o né? autor que Construir uma apresentaria na outra comunidade. sessão, ele não pôde estar, daí eu vou ter que apresentar os dois. Infelizmente, Ah, ocorreu entendi. esse É imprevisto. uma pena. Vamos Sim, perder insights, enfim, e a participação. sim. Então, nós podemos começar. Em- Você tem 8 minutos, no Tá, eu máximo vou, 8 minutos, para apresentação. vou compartilhar aqui. E, Paula, você pode organizar o horário, controlar o horário? Obrigada. Eu informo no chat quando estiver acabando. E somente um ponto a mais, e normalmente quando eu olho aqui para cima, é porque eu tenho o documento, eu estou com outra tela, então eu olho o documento aqui, para eu ver as questões que eu anotei, enfim, aí nesse sentido, só para deixar todo mundo a par. Então, Suzete, à vontade para começar. Vocês visualizam a tela?
Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Suzete, da Universidade do Vale do Itajaí, juntamente com a Patrícia, também da Univale, a professora Sayonara e o Patrick da UNUESC. Nós somos de Santa Catarina. Elaboramos esse artigo que tem como título Flexibilidade cognitiva e bem-estar no trabalho no ambiente universitário. Então, um dos motivos que nos levou a estudar esse tema é que os tempos, as novas formas de trabalho, principalmente, estão mudaram muito em função da pandemia, principalmente, né? E a gente tem que desenvolver muito a nossa flexibilidade e, ao mesmo tempo, essa preocupação com o bem-estar, o quanto as pessoas se sentem bem no trabalho, o quanto são flexíveis aí na tomada de decisões, principalmente na área, nós trabalhamos com professores do estricto sensu, então a gente tem as orientações e cobrança de publicação, então é sempre uma pressão que a gente vive, né? E o quão flexíveis nós somos e quanto isso contribui para o nosso bem-estar. Então, esses desafios é que nos levaram a estudar esse tema, e, de acordo com o World Economic Forum 2023, ele diz que as habilidades cognitivas e a flexibilidade estão entre as 5 principais habilidades esperadas nos profissionais nos próximos 5 anos, ou seja, até 2027. Então, o quanto estão sendo desenvolvidas essas flexibilidades. Aqui nós trouxemos, então, alguns autores que falam que a flexibilidade cognitiva é essencial, né? Principalmente na relação dos professores, né? E que isso contribui para a melhoria do bem-estar. Só um minutinho, pessoal, que eu vou acalmar meu cachorrinho, para tirar ele dali. Desculpa, pessoal, trabalhar home office tem dessas coisas, né? Então, a qualidade de vida, nós sabemos que ela tem o bem-estar no trabalho, né? A gente trabalhou com os aspectos positivos e negativos e também com a questão de realização no trabalho. Então, aqui nós trabalhamos com as universidades, o sistema CAF, que é o sistema aqui do estado de Santa Catarina, professores vinculados na pós-graduação estricto sensu, né? E se selecionou a CAF em função da representatividade que ela tem no estado, no país e mesmo fora do país, né? Então, a nossa pergunta de pesquisa foi investigar qual a relação entre a flexibilidade cognitiva e o bem-estar no trabalho dos docentes de curso de pós-graduação estricto sensu, e o objetivo geral foi analisar essas relações. Então, aqui, no artigo, nós trouxemos toda a fundamentação teórica, né, que nos possibilitou a formulação das hipóteses com base no que diz a teoria. Então, nós fomos investigar se a flexibilidade cognitiva se relaciona positivamente com os afetos positivos no trabalho, negativamente com os afetos negativos e positivamente com a realização no trabalho, que são as três dimensões aí do bem-estar no trabalho, e a flexibilidade cognitiva com 2 escalas, né? Em relação à metodologia, então, foi uma pesquisa quantitativa, né? Foi feita uma survey com os docentes, o instrumento de pesquisa do coleta de dados, então, ele foi com instrumentos já validados, nós encaminhamos para o comitê de ética, fizemos o pré-teste, fizemos todos aqueles... antes de aplicar o questionário, né? Foi aplicado de outubro a dezembro de 2023, aí nós utilizamos a plataforma Google Forms, também os contatos que nós tínhamos no WhatsApp, alguns pessoalmente, para conseguir uma amostra. Então, nós tínhamos aí, conseguimos uma amostra de 201 participantes, pelos cálculos seria o mínimo de 192, então atingimos estatisticamente uma amostra representativa. O questionário, então, ele foi em 4 blocos, tinha o TCLE, depois os dados sociodemográficos, a flexibilidade cognitiva, nós utilizamos o inventário de Denis van der Waal, que ele divide em subescala de controle e subescala de alternativas, e para o bem-estar nós utilizamos a tabela a escala de bem-estar de Pascoal e Tamoio, onde ele traz, então, a questão dos afetos positivos, negativos e realização no trabalho.
Aqui, então, tem todas as especificações, né, da estatística, como que nós fizemos a questão de normalidade, o método com viés, a confiabilidade, depois nós fizemos uma análise fatorial exploratória, confirmatória, e depois, para testar as hipóteses, nós fizemos uma modelagem de equação estrutural. Aí, aqui, um pouquinho da nossa amostra, né? A maioria são mulheres, a maioria casados, praticam atividade física. Como nós trabalhamos alguns aspectos também, depois pensando em mais artigos, né? Animais de estimação, que estudos dizem que contribuem aí para o bem-estar. A maioria possui filhos, então um pouquinho da nossa caracterização, né? Tem experiência anterior, muitos exercem outro cargo, como coordenador ou algum outro cargo dentro da universidade, e mais uns outros itens que depois a gente pode trabalhar aí com os dados sociodemográficos. No artigo, nós trabalhamos só os resultados. Então, aqui, quando nós fomos fazer as análises, nós tivemos que abrir aqui as nossas hipóteses, né? Trabalhando aí com abrindo eles com as alternativas, fizemos, então, as alternativas, a relação com a escala de controle e a alternativa com os afetos positivos e com a realização. E acabou que a dimensão de realização ela se tornou uma dependente no modelo, ou seja, depende o quanto se desenvolve a flexibilidade cognitiva e os aspectos positivos e negativos para a pessoa se sentir realizada no seu trabalho. Testamos as hipóteses aqui e 4 foram sustentadas e 3 foram refutadas, ou seja, não teve Aqui nós temos, então, os nossos cálculos, né? As dimensões alternativas, controles, afetos positivos, negativos e realização. E aqui nós temos, então, as nossas hipóteses que foram as confirmadas e as refutadas. Então, na escala alternativa, todas foram confirmadas, né? A de controle de flexibilidade, a de controle, algumas foram confirmadas e outras refutadas. As considerações finais, então, nós conseguimos aí, com isso, contribuir um pouquinho para o campo na compreensão do comportamento organizacional, testamos as hipóteses, né? E isso pode contribuir aí para a gestão das universidades, na identificação de novos insights aí de como que as práticas para desenvolver aí um bem-estar e que os professores sejam flexíveis, ou seja, aí contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem das suas diversas modalidades, que precisamos ser muito flexíveis porque temos aí, por exemplo, na nossa universidade, nos cursos, principalmente de graduação, anterior à pandemia, nós não tínhamos o meu curso, que é Ciências Contábeis em EAD, nós não tínhamos remoto, não tínhamos híbrido, então tudo isso foi se implementando e nós tivemos que ir nos adaptando e sermos flexíveis aí, mas sempre com a preocupação também do bem-estar, né? E que ocorra esse processo de ensino-aprendizagem, que a gente sabe nos cursos de stricto sensu, precisamos estar bem aí presentes nas nossas orientações, nas nossas aulas, dos nossos mestrandos e doutorandos. E assim como a maioria também trabalha em cursos de graduação. Então, aqui a gente traz essas considerações, né, que contribui aí para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que é a questão da saúde, as limitações, então, uma organização só, ou seja, uma instituição, o sistema CAF, poderia se fazer uma análise comparativa entre nacionais e internacionais para ver as especificidades e também algum aspecto qualitativo a essas hipóteses que foram refutadas ou alguns elementos que chamaram a atenção no sentido dos resultados em relação à teoria para contribuir aí, talvez, para novas dimensões, novas formas de investigar esses construtos analisados. Essas foram as principais referências. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição aí para dúvidas, questionamentos. Muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Participantes?
Bom, eu tenho, então eu vou, já que você tem outra apresentação, eu vou lançar minhas perguntas. A minha é por que que vocês trabalharam com a escala do tamanho, enfim. Porque, Porque, porque assim, nas pesquisas que nós fizemos, né, no levantamento, é uma das mais utilizadas, né, da questão do... e pelas dimensões que nós tínhamos na escala de controle e de flexibilidade, também tem estudos que diziam para fazer essa relação. Então, a escala mais adequada que nós encontramos foi a do Pascoal e Tamoio. talvez seria interessante, talvez, fazer novas referências, talvez atualizar um pouco, porque essa escala foi desenvolvida em 2008, se eu não me engano, né? Sim, Então, não pegou tempo de pandemia, não pegou todo o processo de algumas empresas completas no trabalho remoto, e depois essa volta, hibridização, enfim, e flex office. Então, tem várias discussões desde 2021. Seria interessante que as dimensões de bem-estar, especificamente de bem-estar, enfim, no trabalho, não vejo nessa escala. Vocês citam a OMS e as 3 principais dimensões que vocês usaram. Deixa eu pegar aqui. os Ó, aspectos botei aqui. positivos, negativos e realização no trabalho, né? Não, as dimensões do bem-estar que eu falo, desculpa. Dimensão físico, mental e social. Ah, Mas a sim, própria sim, OMS já, eles partem de uma visão mais holística. Eu vi que vocês justificaram como uma perspectiva hedônica e eudaimônica do bem-estar, mas assim, já evoluímos, já passamos por uma mais de terapêutica, na discussão de bem-estar, mais de uma perspectiva mais holística, o que eu sugeriria. E a própria OMS, ela trabalha atualmente com 6 dimensões. Então, talvez uhum, fosse muito interessante, especialmente no momento de trabalho remoto, tudo, de trazer a dimensão ambiental, de acesso a recursos, sim. a autonomia, enfim, e a espiritual também. Tem poucos estudos. Então, é muito interessante, nos toca, assim, esse artigo. Obrigado, o artigo está bem escrito. As análises boas, eu gostaria, enfim, talvez mais exemplos a partir das análises, o que é que implica essa a afirmação ou refutação das hipóteses, deixa um pouco mais ilustrativo, mas o que me pegou mais é só a questão das escalas de bem-estar. Talvez vocês pudessem utilizar mesmo a escala global, de bem-estar global, e cruzar Sim, com outra de bem-estar no trabalho para ter mais dimensões, para ser um pouco mais aberto. Então, o aham. ambiente tem um papel muito importante atualmente agora, e acessos a recursos, enfim. Esse era um dos pontos que eu tinha previsto, enfim, era uma das questões. Não vou Não, atrasar bem, para você não chegar muito agoniada na próxima sessão. não. Obrigada, professora, pelas considerações. A gente sempre, por isso que é importante essas participações, né? A gente ampliar aí os nossos conhecimentos e essas contribuições sempre agregam aí para a gente melhorar as nossas pesquisas. Muito obrigada. Obrigada. Vou parar de Bom, compartilhar aqui. Paula, normalmente eu me estendo um pouco mais, mas eu estou preocupada de Suzete chegar, enfim, a gente nunca sabe como é a organização Sim, da próxima não, sessão. tranquila, professora, a gente É, entende. Quando tem tempo, a gente, até para apresentação, a gente fica um pouco agoniada, porque é tanta coisa, né? Em 8 minutos, a gente tem que ter um poder de... de Mas está síntese tudo certo. absurda. Muito obrigada. E eu agradeço a você, então eu acho que eu sugeriria passarmos para o próximo artigo, Paula, e aí, enfim, vamos com a Sim. condução normal. Pelo que eu percebi aqui, parece que para cada pessoa aparece uma ordem diferente, sabe? Porque Hum, a ordem que apareceu para mim era diferente que apareceu para a senhora e era diferente do que É, apareceu para participante. Para mim, o próximo artigo aqui que aparece para mim, no caso, seria o primeiro, né? Que é o do burnout. É, então, você disse que pode deixar a cargo das pessoas, né? Vocês querem apresentar o vídeo ou a apresentação ao vivo? Olá, bom é a dia. Adriele que está doente.
Eu tô com quadro Ah, de tá. laringite, então eu não vou conseguir falar esses 8 minutos. Se puder colocar o vídeo, eu Tá. agradeço. Vou colocar o vídeo aqui então. Só me confirmem se está aparecendo para vocês, por favor. Sim, só não tá em tela máxima. Agora sim. Olá, meu nome é Adriele Carla Brigol, sou enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Passo Fundo. Hoje eu apresento o trabalho Quando cuidar de quem cuida se torna um desafio. Os impactos do burnout na enfermagem, orientado pela professora doutora Nelise Rebelato Mosato. O burnout acontece quando 3 tipos de sintomas se fundem: a exaustão emocional, a despersonalização e a insatisfação pessoal. O cansaço emocional ele é caracterizado por ser um esgotamento intenso devido a uma exposição constante a situações estressantes que vão resultar numa sensação de esgotamento. Isso leva à despersonalização, que ela vai acontecer quando as atitudes dos profissionais elas se tornam negativas, distantes, e os trabalhadores eles começam a se desconectar das suas funções e das suas relações com os próprios colegas, tendo visões mais pessimistas. Com isso, então, ocorre a insatisfação pessoal. O profissional ele acaba tendo uma autoestima baixa, acaba tendo uma sensação de ser ineficiente no seu trabalho quando lhe são solicitadas expectativas e ele não atende a essas questões. As pessoas que sofrem com essa condição, elas passam por diferentes estágios, que começa pela lua de mel, passando pelo estresse inicial, em seguida o estresse crônico e o burnout. E os autores, eles afirmam que essas etapas, elas trazem chances importantes para a prevenção e para a intervenção se forem diagnosticadas no momento correto. Os autores afirmam que existe uma tendência de nós, seres humanos, fazer um maior esforço para atingir os nossos objetivos no trabalho e evitar que o nosso desempenho acabe se reduzindo. Com isso, então, há sentimentos de fadiga e irritabilidade. E isso, então, dá início ao controle de compensação. Isso se explica pelo fato de que os trabalhadores eles acabam não fazendo pausas durante a sua jornada de trabalho, não mudam as tarefas ou diminuem a sobrecarga de trabalho, e isso favorece, então, um estado de ativação sustentada em decorrência dessa recuperação ausente ou inadequada, levando a um esgotamento psicológico de forma gradual. Levando em consideração, então, que é necessário uma melhor compreensão das conexões que existem entre o estresse extremo relacionado aos profissionais de enfermagem, existe um impacto significativo na produtividade desses profissionais, no atendimento ao paciente e também altas taxas de rotatividade. Com isso, então, esse estudo ele tem como objetivo analisar a produção referente à síndrome de burnout em profissionais de enfermagem e quais os principais fatores que levam ao desenvolvimento dessa condição. Para isso, então, foi realizada uma pesquisa bibliométrica por meio dos termos citados nas bases de dados da Web of Science e da Scopus, com os seguintes critérios de limitação dos resultados. Então, foram limitados artigos empíricos ou artigos de revisão em ambas as línguas e que fossem publicados nos anos de 2013 a 2023. Obteve-se um total, então, de 5.995 artigos nesse período. Inicia-se a apresentação dos resultados dessa pesquisa por meio do gráfico 1, que consta o número de publicações referentes ao tema e que ocorreu, então, uma taxa de crescimento anual de 16,06%. E as publicações seguiram um ritmo ascendente, né? Então, o ano de 2023 ele teve maior destaque, com 1.060 publicações, e isso, então, se referiu, né, foi influenciado pela pandemia do Covid-19,
que agravou ainda mais essa situação, trouxe uma maior insegurança e também um aumento da carga de trabalho para esses profissionais. Então, infere-se que o perigo ele fica aumentado, né, nessas condições para o desenvolvimento de problemas emocionais, em virtude das longas horas de serviço, da exigência de trabalho e também de uma frequente exposição a agentes estressantes, né, principalmente durante a pandemia. Foi realizado, então, um gráfico de 3 campos, e ao se analisar os resultados desse tipo de gráfico, se observa-se que a altura dos nós no retângulo ela é proporcional à frequência de ocorrência de uma determinada palavra-chave ou autor, e a largura entre esses nós ela é proporcional ao número de conexões. Então, essa figura ela demonstra que a palavra-chave burnout foi a que apresentou a maior ligação entre os autores, seguida pelo termo nurses em Covid-19. O autor que mais se destacou, que contribuiu com o tema, foi Canhadas, seguido por Wang. Com relação às principais fontes de publicação, a Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Publicações em Saúde e a Revista de Administração e Enfermagem foram as que mais publicaram sobre o tema nesse período. E essas 5 primeiras revistas, então, que mais publicaram, elas se classificam como A1, que é o qualis mais alto que uma revista pode ter. Então, são publicações de qualidade e também de credibilidade. A tabela 3, ela evidencia os 5 artigos mais citados. A maior parte deles são artigos de revisão. E por meio disso, então, esses artigos revelam que os enfermeiros com sintomas de medo, ansiedade, depressão, alta sobrecarga no trabalho, uma atuação superficial nas questões emocionais, falta de apoio psicológico, ser do sexo feminino, ter um baixo aporte financeiro, a gestão e enfermagem ineficaz também são fatores que podem influenciar a altas taxas de estresse extremo entre os profissionais, levando então ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Os autores também foram avaliados pela lei de Lotka, ou lei do quadrado inverso, e ela demonstra, né, que poucos autores publicam muito, enquanto muitos publicam pouco. Nesse estudo, a quantidade total de autores foi de 19.994, com uma média de 4,72 autores por artigo. Um autor esteve presente em 40 artigos. Com isso, então, o estudo evidenciou lacunas importantes de pesquisa. Uma delas é a falta de estratégias das instituições de saúde para minimizar os fatores de risco para desenvolver o burnout dentro do ambiente de trabalho, principalmente aqueles que estiveram em um ambiente relacionado à Covid-19, e também encontram-se gestores despreparados, né, para compreender os fatores de risco ao burnout. Então, são necessárias medidas organizacionais, né, principalmente para levar essas considerações, levar em consideração essas questões relacionadas ao burnout, porque ela afeta o ser humano, a organização e também a saúde mental e o bem-estar dos enfermeiros. E isso pode comprometer a eficiência, o desempenho e também a qualidade no serviço prestado aos pacientes. Essas são nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Diele. Agora eu tenho algumas perguntas, mas eu não sei, e também eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, mas com sua voz você veja o que é possível, tá? Para responder. Se não, sei lá, durante a sessão você responde texto, como você se sentir mais à vontade. Ou talvez a gente pode tentar mímica, mas talvez não vai funcionar bastante. Eu gostaria primeiro perguntar aos colegas se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu posso fazer alguns comentários aqui que eu Ok. tinha anotado. É, Parabéns, Adriele, pelo texto, né? A minha orientadora até ela
também trabalha com essa temática, sabe? E aí, então a gente vira e mexe está lendo algo sobre, né? E aí o que eu fiquei assim curiosa, porque muitos trabalhos hoje em dia começam na introdução dando um contexto geral, fala e muitos citam a pandemia ali nesse contexto geral de como que mudou e tal, e às vezes nem tem muita correlação direta com a pandemia, mas isso é citado, né? E aí, no seu trabalho, na introdução, eu senti falta desse contexto geral, sabe? Assim, inclusive da pandemia, porque no seu trabalho eu acho que faz muito sentido, né? Pela questão dos trabalhadores da saúde, né? Que foram muito impactados, tanto que os estudos mostram, né? Esse crescimento, né? Lá na frente. Então, eu fiquei sentindo falta, assim, na introdução, de você justificar melhor, assim, sabe? O contexto do estudo, por que que você está estudando, né? Isso, que contexto que são. Eu achei o título super legal, assim, e aí eu falei assim, não, eu fiquei esperando você falar do cuidado, né? Por que que o cuidado hoje é importante? A gente tem a população envelhecendo, né? Cada vez mais envelhecendo mais, então, demandando mais cuidados, e aí tem essa diferença, né? Do cuidado no sentido da saúde, né? E o cuidado, e as outras formas de cuidado, mas assim, então eu fiquei com essa expectativa, sabe? Assim, fiquei esperando ali, esperando até onde que isso ia aparecer ali. Eu acho que na introdução isso você pode desenvolver mais para chamar a atenção, assim, sabe? Para essa justificativa do porquê que isso é importante ali, ainda mais diante de tantos artigos, né, que vêm sendo feitos, eu acho que então é preciso ainda mais fazer né, uma justificativa ali. E aí eu fiquei pensando também só numa questão assim, eu vi que o trabalho está bem assim na linha da bibliometria, né, que você fez ali seguindo as recomendações ali, estruturado naquele sentido. Mas nas considerações finais, ou ali no final da análise, eu senti falta de alguma percepção sua mesmo, assim, né? Adriele, o que você acha que são as linhas de pesquisa que estão sobre o tema? O que pela aquelas linhas de pesquisa, né? O que elas têm dito de alguma forma? O que você encontra, assim, de limitações, lacunas? Uma percepção mais própria sua, a partir do estudo que você fez, né? Então, quais são as suas impressões, né? Que eu acho que nas considerações finais cabe isso em termos de linhas de pesquisa, né? Assim, do que tem sido feito. Então, espero que eu possa ter contribuído aí para o trabalho. Com certeza. Muito obrigada, Paula. Lana, você levantou a mão? Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabenizar, né, a Adriele pelo trabalho. A gente viu um tanto de artigo, né, 5.000 artigos, mas vocês, a Paula comentou, foi uma bibliometria. Eu acho que aqui tem as minhas contribuições, assim, duas contribuições e uma reflexão. Uma, assim, eu recomendo também, eu senti falta dessa lacuna, com base em tudo isso que você estudou, né? Quais são as sugestões aí de lacuna de pesquisa? E uma outra, se você, no grupo de pesquisa ou com a sua, né, com a equipe aí que trabalha contigo, de repente fazer um recorte menor e fazer um estudo mais profundo, além de numérico, né? Além de bibliométrico, de quais são as principais causas do burnout, recortar só do período da pandemia, as causas dele, né? Assim, você falou sobre os estágios, assim, a gente às vezes traz as referências, mas e aí, o que a gente tem aí como consequência para a gente priorizar? Porque, assim, o bom da revisão de literatura é mostrar para o campo também, hoje em dia, na administração, a gente fala muito em implicações práticas, né? Então, assim, quais são as principais causas e consequências do burnout para que as pessoas criem políticas, melhorem, né, a própria prática da enfermagem. É muito legal também o título do seu artigo, quando fala o cuidado de quem cuida, mas é uma reflexão que eu acho que, sim, eu brinco, né? Daqui a pouco vou apresentar um trabalho de qualidade de vida, e eu brincava com as minhas orientandas sobre o tema, que como é difícil a gente estudar bem-estar, qualidade de vida, porque quando a gente começa a ler, eu brinco, dá até depressão, né? Porque a gente vê que a gente não tem. Então, assim, na enfermagem, a gente vê isso, as pessoas cuidam, fazem.
A área da educação também, a gente produz quando a gente vê, a gente está super sobrecarregado. A gente estuda o tema e a gente está no adoecimento. Então, assim, tem alguma coisa aí que a gente está precisando fazer, dar uma pausa e não, em diversas áreas né, profissionais. O profissional de TI também está assim, super sobrecarregado, porque está super demandado. Quando que a gente vai parar de estudar e aplicar, né? Mas é assim, não é no seu estudo que vai resolver isso, mas é uma reflexão para a gente aqui como pesquisadores sobre a temática. É só essas considerações. Obrigada. Obrigada, Lana. Obrigada, Paula. Eu vou complementar alguns comentários, porque é o que está escrito aqui, mas eu até coloquei o gancho de alguns comentários da Paula e da Lana. Eu achei muito ricas colaborações. Primeiro, eu também gostei muito do título, quando cuidar, essa política do care, política do cuidado. Ela é muito discutida também em algumas linhas mais críticas, enfim, de administração. E ela não mencionou a questões de áreas, né, da educação, saúde, que tem um predomínio também de mulheres. Então, fica aquela questão da política do cuidado muito voltado para mulheres, né? Que também não é muito ruim, porque se teve a pandemia, enfim, e os estados que a gente viu, os países que tiveram menos mortes, foram conduzidos por mulheres. Então, tem Nova Zelândia, teve Alemanha e teve um outro. Enfim, então essa questão do care, eu acho muito importante. Ah, o tema, ele é extremamente relevante e a área, principalmente, como Paula e Lana falaram também, e o seu texto, após a pandemia. Então, é bem importante falar sobre isso, desse impacto, né, mundial. Vi que eu acabei que eu nem me apresentei, porque, enfim, eu sou Lorena, só para contextualizar. Eu fiz meu doutorado na GV e depois vim aqui para a França e estou aqui já faz 8 anos e trabalho como mestre de conferência, que é maître de conférence, como professor associado aqui numa escola, numa universidade, que é uma escola de engenharia dentro de uma universidade. Enfim, e eu trabalho com temas de bem-estar, com imigração, bem-estar, qualidade de vida. Então, mais ou menos minhas linhas. E o burnout, eu trabalho também com alguns alunos para sensibilizar, e quando a gente vê aqui a realidade na França, eu não acompanhei a pandemia no Brasil, mas, por exemplo, a questão de enfermagem e do setor de saúde, teve uma nova categoria de visto que foi aberta só para trazer esses profissionais, dada a falta de profissionais qualificados, dificuldades, enfim, também de integração, porque aqui não aceitam um diploma de saúde brasileiro, por exemplo, mas então eles flexibilizaram muito isso e a gente viu muita precarização desse, da área. Assim, foi uma coisa que foi muito interessante para abrir isso. Então, a quantidade de artigos também escancarou um pouco a problemática, que pelo menos aqui na França estava um pouco mais escondida. Quando a gente começou a ver que idosos, muito idosos, sei lá, em lares de idosos, morriam 100 por dia, talvez exagero, mas foi uma coisa assim, um nível absurdo, todo mundo começou a ter mais atenção, né? Então, é um tema extremamente relevante. É, eu concordo também aqui, outro comentário, com relação ao estudo bibliométrico. É, primeiro, eu vi que os artigos que foram mais publicados, mais citados, são artigos mais da área de medicina. Seria interessante, e aí eu venho, é bom dizer que sei lá, enfim, costurar no comentário da Paula, de que é interessante também fazer isso num contexto brasileiro e no contexto de administração. O que é que está sendo discutido em administração e gestão? O problema é que quando a gente faz um estudo bibliométrico e coloca a área de medicina, eles têm um nível de impacto muito alto. Sim, é absurdo. Tipo, tô tentando uma agora, sei lá, que é 6, que é um excelente nível de impacto, vou comparar com medicina, que é 60. Então, então isso traz um viés para as análises bibliométricas. E eu acho importante trazer isso para o contexto brasileiro, o que é que está sendo produzido aqui, e como a Paula falou, para desenvolver linhas de pesquisa, ver o que é que está sendo produzido, o que é que a gente pode produzir mais e trazer esse engajamento social, esse impacto social, enfim, da pesquisa, da prática. Não sei quem foi que falou das contribuições práticas dos estudos. Depois, meu outro comentário era
com relação que o artigo menciona que as mulheres enfrentam níveis mais altos de estresse e ansiedade no trabalho. Se vocês tinham algumas possíveis explicações, ou se puder falar, senão não tem problema nenhum. Sim. Esses 10 artigos mais citados, a gente acabou revisando eles um por um, e a maioria desses artigos, claro que na área da saúde, como a maioria é da área da saúde, né, a enfermagem é formada majoritariamente por mulheres, né, então eles trazem muito forte, né, a questão de ser mulher no ambiente de trabalho, né, que quando homens estão em cargos de gestão, eles acabam muitas vezes, né, até trazendo questões relacionadas à discriminação da mulher, né, estando no ambiente de trabalho. E a pandemia, ela não nos mostrou isso, né? Ela trouxe características muito diferentes, né? As mulheres, elas acabavam tendo níveis de estresse muito mais altos, né? Mas que a gestão era mais eficaz, né, em função de controle Ai, travou para mim. emocional. Desculpa, travou para mim. Você falou as mulheres ficavam. As mulheres, elas acabavam estando mais expostas aos níveis de estresse, né? Mas Hum, elas, em função de cargos, né? Quando estão em cargos de gestão, elas têm um controle emocional melhor, elas têm um nível de gestão melhor dentro das organizações. Então, isso acaba impactando, né? Eu acho que também é um viés, porque a maioria dos cargos ocupados dentro da enfermagem, eles são ocupados por mulheres, né? Então, os homens, eles acabam ficando em número menor, né? Então, acho que isso também é um viés que os estudos trazem. sim, eu acho que talvez fosse interessante trazer um bom recorte de gênero e explorar de uma forma mais crítica o recorte de gênero. Porque uma coisa é ter mais mulheres, mas, por exemplo, se eu tenho uma escola que eu tenho 20 professores ao total e 15 são mulheres de educação infantil e 5 homens, mas que eu faço uma análise de bem-estar, enfim, de estresse, e que tá tudo ruim, então não sei se eu posso trazer um recorte tão forte em questão de gênero, mas se nessas 15 mulheres for muito pior que os 5 homens, isso é bom ter atenção. É só a questão da proporção, não sei se eu estou conseguindo me deixar clara. É, mas seria interessante trazer essa perspectiva crítica, acrescentar uma sessão sobre gênero, esse recorte, porque é uma área majoritariamente mais ocupada por mulheres, e aí, a partir daí, tentar analisar se é só por conta da profissão em si, é por conta dessa desigualdade de gênero, de discriminação, como você falou um pouco, dentro do meio. Globalmente, os estudos de bem-estar mostram que as mulheres têm um nível de bem-estar global mais baixo que o dos homens. Então, são várias outras coisas, né, que acumulam com o trabalho na casa, tarefas domésticas, tudo essas atividades invisíveis, enfim, que caem por cima da mulher, como você mencionou. Mas aí, talvez nisso, assim, acrescentar a questão de gênero, bater forte, assim, porque eu acho que é muito importante. Enfim, eram mais ou menos meus comentários. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário para fazer. Não, obrigada, Paula, e obrigada, Lana, e obrigada, Adriele. Foi ótima Eu sua apresentação. agradeço. Espero que ele sirva como uma base para poder focalizar e, a partir daí, encontrar, enfim, acho que é uma boa base de início de uma boa discussão robusta É sempre sobre muito a rico, questão. né? Primeiro dia que eu cheguei no mestrado em administração, eu disse, gente, vamos com calma, eu sou enfermeira, né? Então, aqui, pelo menos, né, no Rio Grande do Sul, a gente não tem tanto essa cultura de pesquisar a área de gestão, né? Infelizmente, na enfermagem, a gente tem uma cultura muito fraca nessa questão, né? E então, quando eu cheguei no mestrado em administração, né, comecei a entender que não é só o lado da enfermagem, eu disse, calma, vamos pensar por partes, né? Porque a gente traz muita área da saúde, né? Mas o que que tem a ver com as outras áreas? Como é que as outras áreas veem isso? Então, acho que foi muito rico, assim, esses comentários, acho que agrega muito.
Muito obrigada. E é extremamente rico porque a sua área, enfermagem, saúde, ela é transversal, ela toca basicamente toda a população vai precisar um dia. E quem acha Exato. que não precisa e que, enfim, né, é negacionista, assim, de achar, não, não, deixa. Exato. Enfim, então é muito importante, é um setor crítico para a sociedade, como de segurança também, como educação. Eu imagino a dificuldade de entrar no mestrado sem a formação em administração, mas eu também, a minha formação de base, advogada, eu cheguei e ficava meio viajando nas partes teóricas, mas é interessante para se trabalhar, entender a organização dentro. Um olhar de fora ajuda. Eu não sei se eu travei ou é a E Adriele. Vocês estão me ouvindo? Ok, obrigada. sim. E hoje a enfermagem, nós não somos ninguém se nós não fizermos a parte de administração, né? A gente tem muita parte assistencial. Mas a parte assistencial, ela é um complemento hoje, né, do trabalho do enfermeiro. O que a gente mais faz é administração, é gerenciamento, né? Então eu não consigo mais ver isso separado, né? Quando eu fiz a minha graduação, a gente mal estudava, né, as questões de administração, de gerenciamento, e hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem um papel muito forte de gerenciamento, então, para mim está sendo muito rico. Agradeço as contribuições. Que continue rico. Eu vou encaminhar a discussão para o próximo artigo, se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Quem tem mais alguma consideração? Não? Paula, você poderia dizer qual é o próximo artigo? O próximo é o de qualidade de vida. Ok. Vamos passar o vídeo ou a apresentação? Segurança de tempo, eu prefiro o vídeo. Tá, só um minutinho. Já foi tão difícil conseguir fazer uma vez em 8 minutos, tentar de novo. Foram várias gravações, então. Vocês Olha, estão vendo a parabéns tela? para. Estamos vendo. Parabéns de vocês com o vídeo, viu? Eu gaguejo, eu fico. Seria uma catástrofe. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Fernanda, sou docente do PPH, PPDP. Eu vou passar a palavra para a Vivi. Olá, pessoal, eu sou Viviane Baladão. Esse artigo é resultado da dissertação Eu só não consigo escutar. o tema do nosso... Oi? Não tá dando para ouvir? Está muito Tá baixo para dando, mim. tá dando para ouvir, mas tá muito baixo. Eu coloquei aqui em 96, mas ainda não tô conseguindo ouvir muito. Se você puder aumentar um pouquinho o volume, Deixa eu fala. ver aqui do YouTube, só um minutinho. Ih, tá no máximo, gente. Pois é, mas é que eu tô conseguindo, colocando no máximo, se não ficar claro, a gente vai perguntar para a Lana. Enfim, artigo, mas gestores e é. servidores, com relação à qualidade de vida no trabalho, Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A nossa pesquisa ela aborda a importância da qualidade de vida na secretaria, destacando a QVT e a influência que ela tem na vida dos servidores e os resultados também para a pasta. A relevância da QVT ela tem sido crescente no mercado, nas empresas e também nos órgãos públicos. Então, é muito importante, né, que o governo implemente programas que promovam a satisfação, o bem-estar do servidor, para que o servidor tenha qualidade de vida e também que promova resultados para o Estado. O objetivo da nossa pesquisa é identificar a percepção dos gestores e servidores com relação à QVT. Nós quisemos entender o que é QVT para um servidor e também para a chefia. Bem, o nosso referencial teórico foi baseado em vários autores, nós temos vários estudiosos no tema, mas o autor principal foi Walton, e ele trouxe para nós o modelo conceitual das dimensões de QVT e trouxe 8 tópicos de variáveis de qualidade de vida. Então, nós fizemos uma análise com o estudo dele e nós entendemos qual foi o efeito na vida do indivíduo e também para a pasta. Então, só falar um pouquinho agora do método de pesquisa.
nós realizamos uma pesquisa exploratória descritiva, teórica empírica, com recorte transversal e com abordagem quantitativa. A estratégia da técnica de coleta de dados foi aplicar um questionário eletrônico, né, com o uso do Google Forms. Esse questionário tinha várias partes, entre elas, né, perfil do respondente e, principalmente, né, que era o nosso foco, eram 45 itens sobre qualidade de vida no trabalho, que foi adaptado do modelo do Walton, de 1973. Cada um dos itens ele era avaliado com uma escala tipo Likert de 5 pontos, de grau de concordância, né, de discordo totalmente a concordo totalmente com cada um dos itens. Nossa estratégia de coleta foi divulgação no WhatsApp, contatos pessoais com as pessoas, batendo de sala em sala, pedindo, né, apoio para participar da pesquisa. Com isso, conseguimos uma amostragem não probabilística por conveniência da participação voluntária de 291 servidores que fazem parte da SEEC. Isso representou 95% de nível de confiança e um erro amostral de 4,86, indicando, né, uma confiabilidade, uma representatividade da amostra. E os dados coletados, nós passamos, né, por uma planilha de Excel e depois para a SPSS, e utilizamos as técnicas de análise descritiva de média, desvio padrão, coeficiente de variação e frequência, para consolidar a percepção das pessoas. E como nós gostaríamos de comparar os grupos, realizamos também estatística, um teste de comparação de grupos não paramétricos, né, da estatística inferencial, por meio de... Por que a gente usou não paramétrico? Porque não teve distribuição, né, da normalidade da amostra. No artigo, vocês vão poder conhecer todos os itens aplicados, o resultado, né, do mínimo, máximo, média, desvio padrão, coeficiente de variação, para mostrar a dispersão da amostra. A gente conseguiu identificar que a maioria dos itens tem maior homogeneidade da percepção em relação à média da amostra. Apresentamos também aqui a frequência, então, detalhado vocês vão conhecer no artigo por conta do tempo, mas aqui eu mostro pelo menos a consolidação das dimensões de qualidade de vida, na qual, além das 8 dimensões de Walton, como eu falei que foi uma escala adaptada, nós incluímos alguns itens em relação ao teletrabalho, considerando a literatura, a importância do teletrabalho para a qualidade de vida, e também perguntamos alguns itens para mensurar a qualidade de vida de modo geral. Em relação às dimensões, nós identificamos que o que mais influencia a qualidade de vida no grupo, né, estudado é a questão do teletrabalho, e o que menos tem influenciado a qualidade de vida é a questão da compensação do uso adequada, corroborando com o achado da literatura do que tem sido variáveis que mais têm influenciado e menos influenciados, né, na qualidade de vida, e percebemos também que, de modo geral, várias dimensões elas tendem a uma neutralidade, né, da percepção de qualidade de vida, inclusive a própria qualidade de vida em geral. Foram itens que representam que as pessoas estão ali em média de que não estão concordando nem discordando que tem qualidade de vida no trabalho. Como o nosso foco também era comparar os grupos, a gente olha que os números, realmente, as médias são diferentes, mas elas, estatisticamente, não têm diferença significativa, né, pelo teste de comparação que nós utilizamos, entre a percepção deles. No entanto, quando nós entramos no detalhe dos itens que compõem as dimensões de qualidade de vida, identificamos que existem alguns itens, como, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, que vem prejudicando muito mais os gestores do que os não gestores, considerando o resultado da pesquisa, além de aspectos também de realização do trabalho, que apontam que os gestores consideram que isso influencia mais a qualidade de vida do que os não gestores. Foi muito interessante que nós também fizemos uma comparação. A Secretaria tem um programa de qualidade de vida que oferta diversas ações, e nós perguntamos para as pessoas se elas tinham participado de alguma delas, e depois comparamos. Então, identificamos que as pessoas que participam de programas de qualidade de vida possuem maior percepção de qualidade de vida. O que isso significa? Evidencia a importância das organizações, né, adotarem ações aí de estímulo à qualidade de vida no trabalho. Nossas conclusões é que realmente nós identificamos a percepção de qualidade de vida, corroboramos, né, as dimensões que são mais satisfatórias e insatisfatórias com os achados da literatura. Nossa limitação é que foi o caso de uma única organização pública e a gente não pode generalizar os dados. Mas nós trazemos contribuições, avanços para a literatura sobre a temática, no sentido de identificar que, no nosso caso, não teve diferença significativa da percepção entre gestor e não gestor, que não teve também, mas que, por outro lado, a participação em programas de qualidade de vida, eles contribuem, né, com os resultados da pesquisa, eles contribuem com os achados no sentido de que vale a pena ter programas de qualidade de vida, que as organizações públicas precisam investir em programas de qualidade de vida, reforça a importância do teletrabalho,
como um fator para garantir maior qualidade de vida, né, para as pessoas, e recomendamos aqui pesquisas no sentido de estudos que identifiquem quais são os resultados quando eu faço o programa de ação de qualidade de vida. Então, assim, a implementação tem gerado quais resultados? Melhora o absenteísmo, melhora a questão de rotatividade, né, diminui aí a rotatividade, quais são os outros efeitos que isso gera? Identificar variáveis que influenciam a qualidade de vida, desde nível individual, organizacional, questão de perfil, questão de contexto mesmo organizacional, que variáveis estão relacionadas à qualidade, como engajamento, satisfação no trabalho e outras de comportamento organizacional. E recomendamos também estudos sobre qual a relação da qualidade de vida com as modalidades de trabalho, como teletrabalho, trabalho híbrido, quais são os facilitadores e barreiras aí que existem para a implantação dos programas de qualidade de vida, que estímulos, por que a gente precisa saber disso? Para compartilhar aí boas práticas que as organizações têm e ajudar que outras organizações possam realmente implantar esse tipo de programa devido ao resultado que ele proporciona. Agradecemos a atenção, o interesse em conhecer nossa pesquisa, estamos à disposição para conversar aqui no evento ou depois por e-mail, né? Podem entrar em contato com a gente para trocar sobre a temática. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Paula, por até o vídeo. Obrigada às autoras. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma questão, para a gente começar a discussão. Eu tenho dúvidas. Posso colocar? Então, professora, eu fiquei curiosa, na verdade. Eu sou sua vizinha aí, eu sou professora no IFB, então do ladinho aí, e eu sei o tanto que Brasília respira o serviço público, né? E então eu na introdução eu senti um pouco de falta dessa justificativa do local que vai ser a pesquisa, desse contexto empírico, sabe? Eu senti falta de uma justificativa, porque eu acho que isso, para quem é de Brasília entende o tanto que, assim, olhar para o serviço público é essencial, porque faz parte do dia a dia, do cotidiano aí, né? Então, eu acho que isso traria um ganho aí, né, para a introdução. E, e eu senti um pouco de falta da questão das contribuições específicas, porque eu vi que vocês colocaram a questão de incluir o teletrabalho, né? Incluir dimensões numa escala já feita. Eu acho que isso pode ficar mais evidente, assim, logo na introdução, para quando a gente lê, já entender isso, e não a gente fazer essas conexões ao final, sabe? Então, acho que é interessante puxar o peixe aí, né, para a introdução. E aí a dúvida que eu fiquei é assim, a outra autora, ela trabalha na secretaria? Trabalha. É só para ela tá aqui do lado. Oi. E aí, quando vocês foram aplicar, aí ela que enviou, ou assim, foram gestores, o RH que enviou? Como que foi, assim, esse envio? Deixa eu só fazer uma contextualização. Ela fez mestrado profissional. Então, Aham, assim, isso, aí você falou assim, por que essa organização? É onde ela trabalha e ela tinha que dar uma resposta para a organização sobre essa temática. Então, assim, uhum, a gente colocou na introdução a questão, como tem um programa de qualidade de vida no GDF, né? Então, a gente trouxe mais nesse sentido para não trazer muita informação direcionada, mas a gente pode tentar melhorar. Mas ela explica aqui como é que foi que ela passeou lá. Então, pessoal, eu abordei primeiramente os servidores pelo WhatsApp, por e-mail, só que eu não consegui todas as respostas inicialmente, aí eu tive que passar no prédio nosso, que tem uma quantidade grande de servidores, que é o anexo do Buriti, e passei a tarde de sala em sala pedindo para os servidores. E como tem outros aham. colegas também realizando o mestrado, essa cooperação, sabe? Assim, sempre que a gente recebe os formulários, a gente tem respondido. E foi bem positivo, assim, a gente conseguiu uma quantidade grande de respondentes. E a pessoa dava o e-mail dela ou ficava anônimo o questionário? Anônimo. Ficava anônimo, né? Não, eu só fiquei nessa dúvida, assim, pela questão da aplicação, porque como deu muito ali em cima do muro, né?
o pessoal em vários momentos ali, tipo, não sei opinar, não sei opinar, não sei opinar. Aí eu fiquei pensando assim, porque muitas vezes se o e-mail aparece, né, ou se é um gestor ou alguém assim que aplica, isso pode influenciar nos resultados. Aí eu acho que talvez seja importante fazer um comentário sobre essa questão que foi tentado, foi garantido ali o anonimato, porque a pessoa não preenchia ali o e-mail, detalhar isso na metodologia para ver se, olha, isso não influenciou lá na resposta, sabe? Porque, assim, mais uma curiosidade mesmo, assim, que eu acho que é importante uma linhazinha ali sobre isso. Tá. Foi 100% anônimo por questão de segurança, porque o servidor fica com receio de responder É, e ser penalizado lá na frente. Então, a gente não é. podia ter um dado que vinculasse a pessoa respondente. E assim, até o contexto da pesquisa, a gente acha que o próprio teletrabalho ele deu uma média maior, porque existe já que você é de Brasília, você deve ter visto algumas publicações, né, que o GDF saiu do teletrabalho, e isso causou um rebuliço. A gente fez a pesquisa pouco depois disso, então, assim, todo mundo falou que dá qualidade de vida é ter teletrabalho. Então, a gente sabe que tem viés, mas tem coisas que não dá para a gente escrever no artigo para não expor o órgão também, né? Mas a gente vai reforçar essa questão do anonimato, sim, que a pessoa não era identificada. Acho que é bom para evitar o viés. É muito mais uma questão, acho que, de um momento. Em vários artigos a gente viu que as pessoas estão dizendo que não nem tá dando neutro mesmo, assim, não é só aqui. Tem alguns que a gente colocou na discussão, é bem isso, a média está dando entre 3 e pouco, ou seja, as pessoas não estão dizendo que tem qualidade de vida, mas também não dizem que estão adoecendo, né? Então, não é um resultado bom, mas também não é ruim, digamos assim. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Paula. Antes de passar para o Erison, que levantou a mão, porque tinha uma questão que eu tinha no mesma questão que a Paula. Quem aplicou a pesquisa? Então, eu não sei se essa questão da neutralidade vem de um medo. Muito embora eu dê o papel, sei lá, eu espere do lado de fora, ou a pessoa responda, fica aquele medo, mesmo que seja anônimo, mas aonde é que vai minha base de dados? Dá para fazer um tracking assim, né? Ver o setor, alguém da área de informática. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui na França, para a gente fazer pesquisa, é muito mais fácil pesquisar com todo mundo, menos na universidade ou no setor público. Assim, eles são bem cri-cris, então tem que ter um formulário, por exemplo, o Google não aceitam de jeito nenhum, né? Então, o Framated ou alguns outros que são aceitos. Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente vê também, eu via muito no Brasil em casos de pesquisa de clima organizacional. Que aí vinham gestores aplicar numa sala. E aí todo mundo vai meio que responder bem, assim, mesmo a cor da caneta, sei lá, tá vendo, sei lá, depois eu vou ficar marcado. Então, mas é interessante de saber que outros estudos, como vocês escreveram, mostram também que há essa meio que essa neutralidade. Então, é interessante fazer esse adendo, como a Paula falou, acho muito importante. E também tentar refletir por que aqui tem essa neutralidade, ou porque não tem muito essa tomada mais positiva, essa percepção mais positiva de que tem qualidade de vida. Então, talvez fosse uma pista para a organização em si. O Erison levantou a mão. Olá, bom dia a todas. Na verdade, eu queria fazer só um comentário que até já foi falado aqui pela professora Paula. Primeiro, elogiar o trabalho, parabenizar, né? Assim, a gente percebe pela leitura do texto que foi não só bem redigido, mas foi bem conduzido, né? E principalmente quanto ao setor público, né? A importância que a gente precisa ter de estar investigando esse ambiente, de estar verificando como é que está a qualidade de vida no setor público. A minha questão, na verdade, não chega a ser uma crítica, é mais um ressalto a essa questão do teletrabalho, né? Que eu acho que precisamos realmente falar do teletrabalho no setor público. Eu e uns colegas, a gente conduziu um projeto de pesquisa recente, e a gente verificou que são poucos estudos que focam nessa questão do teletrabalho no setor público, que tá cada vez mais crescente, especialmente no contexto pós-pandêmico, né, com a evolução das TICs e num contexto pós-pandemia, né, tem se tornado cada vez mais frequente a adoção do sistema híbrido,
e até mesmo na perspectiva do adoecimento, né, do burnout, como foi colocado aqui no outro trabalho. Só ressaltar que eu acho que isso aqui abre uma avenida, né, de pesquisa que vocês podem estar explorando aí posteriormente, né, já que já tem o campo, aí já tem aí o espaço que vocês conseguem adentrar, então por que não, né, levar isso adiante numa pesquisa posterior, né, para analisar direitinho a qualidade de vida e as relações da qualidade de vida no ambiente do teletrabalho, né? Porque a gente tem aquela impressão de que o teletrabalho ele realmente ele contribui com a qualidade de vida. Eu acredito que o senso comum vai nos dizer isso, né? Não, é porque o servidor, o funcionário, ele está dentro de casa, ele está próximo da família, ele tem uma flexibilidade de horário, mas quando a gente vai analisar a perspectiva de uma pessoa que trabalha, né, no modelo híbrido, no home office, a gente vê que existem muitas questões, como por exemplo essa flexibilidade de horário até onde ela vai, né, até onde eu vou trabalhar, a questão das pausas de lanche, de almoço, porque quando a gente está no ambiente de trabalho a gente consegue fazer isso, mas quando a gente está em casa a gente tende a ter aquela perspectiva de que, né, o espaço de trabalho, o espaço de casa se misturam, né? E a gente vive essa amálgama aí entre o trabalho e a vida privada, né? Enfim, eu só queria ressaltar isso e parabenizar mais uma vez, né? Colocar aqui essa possibilidade que eu acredito que se vocês explorarem vai ser muito, muito, muito rico. Obrigada, Elison. O próprio estudo ele evidenciou, né, que o único aspecto que gera qualidade de vida foi o teletrabalho. E aí, assim, ano que vem a gente se encontra em outros eventos que eu estou orientando um aluno que está fazendo sobre teletrabalho no GDF, e a gente está em 3 organizações, mais de 800 respostas. Sábado agora é análise estatística, eu não sei te dizer ainda, porque sábado agora que a gente vai fazer as análises estatísticas, mas com certeza ano que vem, ele defende agora em dezembro, ano que vem algum evento a gente vai apresentar o resultado. Aí fica a cena para próximos capítulos. Obrigada. Obrigada. Eu tenho uma pequena pergunta. Houve a restituição, apresentação dos resultados da pesquisa para A os servidores, para o público? É a Secretaria de Economia do Distrito Federal. Então, assim, não só teve uma apresentação, ela depois que defendeu, tem uma Secretaria de Qualidade de Vida. Então, assim, a secretaria, como tem muita gente fazendo mestrado, né, nesse mestrado profissional, ela pediu para ver os resultados, uma das pessoas da secretaria assistiu a defesa dela, porque ela não é dessa secretaria, e depois pediu para ela apresentar para a equipe de gestão de qualidade de vida, para essa secretaria, os resultados, e até tentaram levar ela para essa secretaria, mas aí não deu certo, não. Então, assim, é um Olha, resultado preocupação. que aí eu falo assim, o prazer que é fazer um mestrado profissional, não é só dado, né? Tá gerando resultado, tá gerando discussão, pensando em melhorar. Ela, na dissertação, ela tem várias contribuições que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida, e ela levou isso como um retorno, sim, para a organização. E a gente está retomando agora outros projetos também de qualidade de vida, aí tá bacana. Mas para os servidores que você perguntou, ainda não teve, porque assim, o GDF ele tem um programa, né, que várias pessoas estão fazendo mestrado. Então, eles estão esperando terminar a ideia de fazer um evento científico e apresentar os resultados, como se fosse um seminário. Vai ter, porque o setor que eu trabalho é dessa parte de capacitação e treinamento, das bolsas de mestrado. E a gente está com várias ideias de publicações, de eventos, inclusive eu estou até na parte da organização, para poder mostrar o resultado, não só da minha, mas de todo. A gente tem 190 bolsistas ativos. Então, são vários. Realmente é. Porque essa restituição é importante para continuar abrindo o campo, né? Para eles se sentirem mais confiantes e dizer, olha, não teve problema contra mim, então eu posso responder um pouquinho mais com profundidade, sair um pouquinho de cima do muro, na próxima que não vai vir contra mim. Então, eu acho muito interessante criar esse espaço e essa abertura. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu não vou fazer só com os estudos de pesquisa futuro, que vocês acham mais importante, mas enfim, é uma pesquisa só para animar debate. Eu preferiria passar ao próximo, para a gente poder respirar e fazer sem tanta correria. Mas agradeço muito, parabéns. Obrigada, pessoal. Agradecemos pelas perguntas e contribuições. Podemos passar o vídeo, Erison?
Sim, eu prefiro que passe o vídeo, porque foi um desafio muito grande conseguir em 8 Hum. minutos. Gente, o Erison tinha perguntado que ele queria gravar a Na sessão. verdade, é só as considerações a respeito do artigo, se possível. Eu gravo É. em áudio aqui. Pode ser? Por mim, eu não tenho problema. Agora, eu não sei se podem ter duas gravações. Acho que sim. Acho que dá. Na verdade, eu vou fazer a gravação mesmo no áudio aqui. É só o Ok. áudio da. Tá. Por mim, perfeito. Tá ótimo, Paulo. Tô vendo. Começar aqui a apresentação do nosso trabalho, que tem como Tá tema ótimo. impactos da pejotização na qualidade de vida do trabalhador, estudo empírico com motoristas do setor logístico. Está dentro da área de gestão de pessoas, bem-estar e mal-estar no trabalho. Em uma breve introdução, nós identificamos que o mundo do trabalho tem sofrido diversas alterações. Esse atual espírito do capitalismo, as condições de vida e trabalho têm dado lugar a um trabalho chamado de trabalho flexível, no meio ao capitalismo flexível. No Brasil, a gente encontra essa expressão desse trabalho flexível pós-reforma trabalhista de 2017, que trouxe algumas alterações dentro dessa racionalidade neoliberal, uma delas a pejotização, que é a possibilidade do trabalhador trabalhar com um CNPJ prestando serviços aí para uma empresa. O objetivo do nosso trabalho é compreender os impactos da pejotização na qualidade de vida de motoristas do setor logístico, e a pesquisa se justifica porque é um tema atual diante desse capitalismo flexível que temos vivido, também por conta da relevância que esse tema traz, que é a qualidade de vida no trabalho. Nossa revisão de literatura, identificamos o tema pejotização, dentro aí das alterações que vem pós-reforma trabalhista de 2017. Tem o seu caráter jurídico, a pejotização, essa possibilidade do trabalhador prestar serviço para uma empresa, trabalhando ali como se fosse um funcionário, dentro do ambiente de trabalho. E, a respeito disso, muitos estudos trazem essa lógica da vantagem para o empregador, que é ter um trabalho pejotizado, um trabalhador pejotizado, e a precarização para o funcionário ou para o pejotizado, ou seja, o empregador ele tem uma redução dos seus custos, mas o pejotizado perde aí em relação aos seus benefícios. Com relação ao tema qualidade de vida no trabalho, né, vemos aí a sua primeira aparição na fala de Lyndon Johnson, através também de alguns estudos realizados por Nadler e Lawler, e, de acordo com o nosso entendimento aqui central, essa centralidade do trabalho na vida do indivíduo, né, que, de certa forma, influencia também na sua qualidade de vida. A nossa metodologia vem de uma abordagem qualitativa, a pesquisa se caracteriza de forma exploratória descritiva. Realizamos 8 entrevistas semi-estruturadas com motoristas pejotizados, colocando aí nomes fictícios na parte de análise dos resultados, até mesmo aqui nos slides. A ideia é usamos uma amostra por homogeneização e o princípio da saturação empírica em relação à medida que os temas foram surgindo no campo. O roteiro o roteiro da entrevista tem 3 partes. Primeiro, uma abertura e caracterização do entrevistado. Depois, alguns elementos de história de vida e as questões de apoio em relação ao tema. E, por último, na última sessão, algumas questões relacionadas ao processo da entrevista e o encerramento. A nossa análise de resultados ela foi feita da seguinte forma. Nós gravamos as entrevistas, fizemos a transcrição e utilizamos a técnica da análise temática de conteúdo, uma adaptação aí de acordo com Minayo e Bardan, através do software Atlas TI. Dentro da nossa parte de análise de resultados, 3 grandes temas surgiram através da categorização: trabalho como CLT, trabalho como PJ e qualidade de vida. A respeito do trabalho como CLT, os principais pontos que foram abordados pelos nossos entrevistados foram carga horária rígida. Eles falavam muito a respeito da CLT como estando dentro de uma carga horária fechada, rígida, a pressão da chefia, ou seja, a presença do chefe ali pressionando em relação até mesmo ao horário, ganhos menores, salário fixo,
como a fala aí está dizendo do Renato, que como motorista não vai conseguir ganhar o mesmo valor que ganha como PJ, só prestando serviço. E benefícios de direitos trabalhistas. Muitos falaram a respeito da ideia de que em CLT, trabalhando como CLT, você tem os seus benefícios trabalhistas, você tem férias, você tem 13º, e aí quando se passa a ser PJ, não tem isso, se perde esses benefícios. No grande tema trabalho como PJ, nós identificamos alguns códigos, alguns temas aí surgindo dentro dessa categoria. Por exemplo, ilusão, liberdade mais tempo. No trabalho pejotizado, muitos falaram, nós temos mais tempo, só que o fato de trabalhar ganhar proporcional ao que se trabalha, fazia com que se precisasse trabalhar mais. Então, era uma ilusão o fato de pensar, eu faço o meu tempo, eu trabalho dentro daquilo que eu estabeleço para mim, se o pejotizado ele teria uma remuneração proporcional. Além disso, o discurso empreendedor, ou seja, a ideia de pensar, eu sou o próprio patrão, sou patrão de si, a ideia do patrão de si, também foi um tema muito falado nas entrevistas. A ideia do relacionamento familiar que surge com a lógica do tempo flexível, ou seja, eu tenho mais tempo, eu faço o meu horário, então eu tenho mais tempo para estar com a família, mais tempo para aproveitar o final de semana. A ideia de maior remuneração, ou seja, eu faço o que eu ganho, é proporcional ao que eu trabalho, mas também isso gerava um custo maior por parte do pejotizado. A ideia de ausência de benefícios também estava muito atrelada ao trabalho como PJ, né? Muitos questionavam, olha, a pior parte de ser pejotizado é que não tem os benefícios, não tem essa segurança que os benefícios das leis trabalhistas nos dão. E a jornada flexível em contraste com a insegurança, ou seja, dizer assim, eu sou PJ, eu faço meu horário. Mas, ao mesmo tempo, isso gerava uma insegurança. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que correr atrás, realmente, para ganhar aquilo que eu preciso para arcar com as minhas despesas. No tema qualidade de vida, eles normalmente relacionavam ao tempo com a família, a jornada flexível, e aí junto com a ideia de ter lazer, final de semana, aproveitar o final de semana. Saúde, a ideia de poder ter tempo ou ter dinheiro para se cuidar. E a questão da remuneração, que foi muito forte por parte dos entrevistados, a ideia de que o dinheiro, o fato de ganhar bem melhor como pejotizado, afetando a sua qualidade de vida. Aqui é uma tabela que correlaciona os temas da literatura e os temas que surgiram com as falas dos entrevistados. Nós temos aí autonomia, flexibilidade, ganhos financeiros, ausência de benefícios trabalhistas, sobrecarga de trabalho e estresse e ilusão empreendedora. Todos temas que geraram aí alguns contrastes, algumas falas similares, tanto na literatura quanto no relato aí dos entrevistados. Fechando o nosso trabalho, nós entendemos que qualidade de vida, na fala dos entrevistados, é a manutenção das relações familiares, saúde e os ganhos financeiros que permitem o usufruto de bens e serviços relacionados à moradia, alimentação e lazer. E aí questionamos alguns pontos. Por exemplo, é saudável ter uma jornada flexível sem benefícios, custo alto? A remuneração dos modelos seletistas estaria defasada? Qual o limite para se pensar em uma revisão das políticas salariais? O discurso emancipador de seu próprio patrão está sendo colocado de forma realista na mídia, em outros canais? E a gente coloca como possibilidades futuras estudar os impactos da qualidade de vida em outros ramos de trabalho flexível, analisando aí essa precarização do trabalho. Essas são as nossas referências. Obrigado a todos. Obrigada, Erison, pela apresentação. Obrigada, Paula, por mostrar a apresentação. Gostaria de saber se os colegas têm questões, dúvidas, comentários. Ana? Eu acho que assim, é interessante que o estudo dele meio que relaciona com os outros, né? O quanto que as pessoas, ao trabalhar como PJ, como autônomo, acabam tendo. A gente entra nessa forma para buscar qualidade de vida, mas eu acho que entra no estudo dela que a gente acaba tendo mais burnout. Assim, a parte do equilíbrio acaba acontecendo, mas de quem trabalha com PJ nunca trabalha em um lugar só, vai buscar 2, 3 trabalhos, né? Então, assim, até que ponto essa que você colocou no final
Eu achei interessante a reflexão, até que ponto, né, a gente buscar aí essa forma mais autônoma, o ser o próprio patrão, a gente ganha mais qualidade de vida. Ganha em algumas dimensões, talvez, né, de ter uma busca de equilíbrio, mas, na verdade, eu tenho a impressão das pessoas que eu conheço nesse estilo que acabam, que aí até no resultado mostra isso, né? Era só essa reflexão também que eu achei interessante do artigo. Eu vou aproveitar e vou completar um pouco o que a Lana falou, a questão que eu mencionei mais cedo também das diferentes dimensões do bem-estar, porque você falou de diferentes dimensões da qualidade de vida. Então, aqui, o Erison apresentando, falar do tempo com a família, relações sociais e tal, mas quando a gente vai ver toda a questão dessa perspectiva mais holística, que envolve a saúde mental, que envolve a saúde emocional, que envolve a minha qualidade de vida física, né? Assim, então seria interessante ter esse comparativo também, talvez, se o trabalho for crescendo, acrescentar outras dimensões. Por exemplo, desde que o senhor, sei lá, começou a fazer essa atividade, antes, quantas vezes atividade física o senhor fazia por semana? E quanto agora tem? Ou teve ganho de peso? Ou se há algum controle médico, enfim, que indique que está tudo bem, está tudo melhor? Ou houve uma perda um pouco de qualidade da questão física, né? Enfim, talvez abrir um pouco para ver os diferentes impactos nessa qualidade de vida em lato sensu, assim. Mas eu acho muito interessante. Não sei se você quer falar alguma coisa, Erison, ou se não eu emendo. Não, tô atento aqui às observações. Se tiver alguma dúvida, eu estou Ah, aqui tá. para responder. Eu achei bem interessante é, e bem importante de discussão, obviamente, o texto. Eu falaria o que eu falei acho que foi de Adriele, uma questão de recorte de gênero também. Que aqui nós temos homens, né, motoristas, ok, que essa profissão já tem mais majoritariamente pelos riscos, exposição, enfim, mas é interessante também ter esse recorte de gênero para poder, para não se generalizar, ou talvez ver mulheres PJs também em outras áreas, ou PJs professores, homens e mulheres para tentar equilibrar um pouco as análises, assim. Equilibrar no sentido de poder generalizar um pouco mais. Certo, perfeito. Eu até considero como uma limitação da pesquisa, né, essa questão de gênero, mas outras pesquisas já estão em andamento, até para, de certa forma, que como estou fazendo mestrado em administração, a gente está investigando esse tema para dissertação. Então, outras pesquisas estão em andamento e já estão sendo feitas entrevistas com mulheres pejotizadas. Já Uhum. estamos observando como elas têm reagido a esse modelo de trabalho, né, o que elas têm visto e realmente é bem interessante. Realmente eu considero como uma limitação do nosso estudo que a gente não conseguiu achar nenhuma mulher motorista pejotizada. Nós não conseguimos. Mas creio que para futuras pesquisas de até outros temas relacionados, costumo fazer pesquisa aliada à psicodinâmica do trabalho, a gente vai estar explorando sim essa questão de gênero, com certeza. Edson, você chegou a buscar isso? Ai, Porque até. desculpa. Você chegou a buscar, você está fazendo Não, não se única preocupe. cidade? Oi? Não entendi. Você está fazendo só na cidade que você mora? Porque assim, eu já vi várias cidades que têm aqueles Ubers específicos de mulheres. Aqui em Brasília tem, em São Paulo tem. Eu fui para uma viagem a trabalho no Piauí, ele tem inclusive, quando você fala que é mulher e que às vezes não pega o Uber, ele redireciona a próxima mulher motorista para te atender. Eu não sei se com Uhum. você, seu homem nunca deve ter aparecido esse redirecionamento quando você chama, né? Mas tem alguns Ubers que eles têm específico. Em São Paulo tem um que é só para mulher. É Eu tô falando porque quando a gente coloca. Ah, tá. É porque quando a gente coloca motoristas, na verdade são caminhoneiros, né? Assim, motoristas que fazem frete dentro do setor logístico, que está sendo muito comum hoje aqui, em Fortaleza, aqui no estado, nosso estado, está sendo muito comum que esses caminhoneiros eles estabeleçam essa relação de pejotização com a empresa, né? O caminhoneiro ele passa a ser o prestador de serviço ali e tem essa relação com a empresa, né? Então
realmente a gente não conseguiu encontrar. Creio que se fosse, né, algo relacionado ao modelo uberizado, que também é uma modalidade de trabalho que está sendo muito estudada, e dentro desse capitalismo flexível, com certeza, sim, a gente teria encontrado mulheres. E essa, desculpe, a pejotização de motoristas, né, de caminhoneiros, eu me lembro a quantidade. Eu morei no Ceará, meu mestrado foi na UES. Então, Olha que fiquei legal. saudosa vendo com a Ana Silvia Ipiranga. Então, a gente via muita questão em Recife também, muita questão dos caminhoneiros, tudo Brasil, né? Minas também, enfim, da quantidade de acidentes, da sobrecarga, né? E do risco que esses profissionais eles tomam para si, sendo o patrão deles, né? E como é que fica essa questão de responsabilidade se tem um acidente, né? Se eles trabalham 12 horas seguidas. Sei que tem a lei que impõe obrigatoriedade de pausa a partir de, sei lá, 6 horas de condução, tem que fazer uma pausa, 2 horas obrigatória, alguma coisa assim. Ele faz um tempo, eu não me lembro direito, mas como fica mais exposto, né? É, enfim, lembrei dessa questão. Paula, você está com a mão levantada, desculpa, depois de muito tempo. Não, eu só queria fazer um comentário, assim, porque eu acho que esse termo caminhoneiro, ele tem que aparecer, sabe, no artigo, porque quando você fala assim, é motorista de frete do setor logístico, aí eu penso o cara que vem de bicicleta entregar Amazon, o cara que vem de carro próprio para entregar, né, sei lá, do Mercado Livre. Eu posso pensar no plataformizado, né, iFood, às vezes aquele Uber entrega. Então, assim, como a gente tem uma gama de setores, né, de tipos de trabalho aí diferentes, eu acho que é importante caracterizar aí, ó, eu estou falando de caminhoneiro, sabe? Porque quando a gente fala assim, caminhoneiro, você já entende mais ou menos algum contexto específico. Inclusive, se você puder trazer esse contexto, né, do trabalho do caminhoneiro, né, o tanto que, por exemplo, foi importante no caso das greves que a gente teve de caminhoneiro, que eles perceberam que eles conseguem parar o país, né? Assim, as greves que tiveram no passado recente. E como você está falando de trabalho precarizado, eu acho que isso é importante, assim. Eu vi que você tem uma pegada mais crítica, né, para falar do trabalho precarizado. Então, eu acho que é importante trazer esses elementos contextuais, assim, do trabalho, né? E algo que eu fiquei curiosa, assim, na metodologia, as categorias que apareceram, elas foram a posteriori ou elas ou você definiu as categorias antes das entrevistas? Não, não, elas surgiram a posteriori, porque a gente faz o trabalho de entrevista, a transcrição, e a gente começa a fazer a codificação no Atlas, e a partir desses códigos que surgiram no Atlas, a gente vai fazendo a categorização. Então, os temas eles surgiram realmente a posteriori. Então, eu acho importante isso, então, você falar um pouco mais, porque Mencionar. no roteiro você colocou assim, abertura, introdução, elementos da história de vida. Primeiro, se usar esse nome, história de vida na metodologia, pode ser um pouco complicado, porque história de vida é um método específico, né? Então, acho que ali, quando você usou aquele elementos da história de vida, colocar algumas das características do seu roteiro, assim, dos que você perguntou. Então, por exemplo, você perguntou sobre CLT ou a CLT veio como emergiu da sua pesquisa, sabe? Para a gente entender um pouco assim, por onde que você caminhou nas perguntas, sabe? E para depois entender que a partir daquelas perguntas a gente teve aquelas categorias que surgiram ali, que você colocou depois. Assim, por mais que você não precisa colocar, né, o roteiro inteiro, mas pelo menos dividir ali em sub-áreas ali sobre o que você perguntou, sabe? Em relação à temática específica, né? Então, assim, você perguntou sobre prejudicação, perguntou sobre o cotidiano, o que você, né? E talvez falar um pouco mais sobre isso, porque na pesquisa qualitativa, ainda mais a pesquisa que às vezes é mais aberta nesse sentido, o leitor ele vai precisar de ter, sabe assim, de onde está vindo essas informações, né? O que foi provocado ali
pelo pesquisador. Então, acho que isso é importante, deixaria mais robusta, assim, a metodologia, sabe? E aí eu não sei, tem alguns momentos, acho que a professora Lorena até colocou, né, assim, não sei se nas suas respostas tem isso. Quantas vezes você faz isso? Porque você chega na conclusão falando assim, então foi uma ilusão pensar isso e tal, mas eu acho que ganharia muito trabalho se você chegasse a essa conclusão da ilusão a partir do próprio entrevistado, sabe? Ele fala assim, em algum momento da entrevista ele falou que ele percebe a qualidade de vida mais porque ele tem mais tempo com a família, mas em outro momento ele falou que ele trabalha tantas horas por dia, nananã. E aí você contrapõe as duas falas, sabe? Para você chegar nessa análise, sabe? Eu acho que ficaria legal, assim, mostrar isso. Eu não sei como que tá seus dados, se você consegue extrair mais um pouquinho deles. Mas eu acho super interessante, assim, o tema é muito relevante, ainda mais abordando por essa ótica mais crítica, né, da precarização. Então, acho que cada vez mais, assim, a gente aprofundar isso, sabe? Eu acho que a gente traz muito ganhos, assim, para o campo, né? Parabéns. Obrigado. Obrigada, Paula. Concordo 100%. Excelentes colocações. Eu tenho uma última dúvida, porque temos 2 minutos, aqui de acordo com o meu relógio. Os caminhões pertencem aos motoristas ou às empresas? Aos motoristas. Aos motoristas. Então, é Aos motoristas. realmente uberização geral, assim, né? A Uhum. empresa não se responsabiliza nem pela toda a manutenção, enfim, seguro, Pronto. tudo, enfim. É uma contradição. É, eu gostei muito do artigo, parabéns. Um grande abraço ao programa PPGA, enfim, mestrado, doutorado. A Paula, ela enviou um link para a avaliação. Então, vamos avaliar aqui, aproveitar esse último minuto. E eu agradeço muito o espaço, as trocas, isso é tudo muito rico. Gostaria de manter contato, enfim, estou disponível no LinkedIn. Bom, Paula, eu te procurei, eu não te achei no LinkedIn. Você tem? Tem, eu vou te chamar lá. Então tá bom. Então tá bom. Então, enfim, muito legal ter essa rede de discussão e ansiosa para ver a continuação desses trabalhos, talvez no CMEAD ano que vem ou em outros eventos, enfim. E, enfim, à disposição e agradeço e desejo uma boa tarde. Tarde ou dia para vocês? Dia. Dia. 10 horas da manhã, né? Ok, então boa tarde para mim também. A Lana levantou a mão. Ok. Bom, sim. Eu errei a mão. Eu sou mais velha, todos os emojis eu me perco, só o smile e assim. Bom, bom dia para todos. Tchau, Tchau, pessoal. foi Bom um dia. prazer. Obrigado. Tchau.